Olá, vamos para a nossa primeira aula, aula introdutória sobre o que é análise técnica. Eu vou passar aqui os princípios básicos da teoria de análise técnica, tá? Eu não vou aprofundar tanto na história não, porque o foco do curso é a parte prática. É você saber o que está acontecendo num gráfico quando você abrir ele. É você poder abrir um gráfico e saber fazer a leitura do preço no momento que você abrir e olhar para o gráfico, tá? Então não vou entrar muito na história não. A gente vai passar só os princípios básicos do que é a análise técnica. Então, vamos lá. O que é a análise técnica clássica? A análise técnica é uma forma que os especuladores e investidores usam para analisar o movimento dos preços, buscando os melhores pontos de entrada para lucrar com a volatilidade do mercado. Resumidamente, a análise técnica é o estudo do comportamento dos preços no gráfico. A análise técnica, ela busca entender uma lógica que tem no movimento dos preços através de padrões repetitivos para poder prever o que pode acontecer a seguir no mercado. O que acontece? A análise técnica, através de matemática e estatística, ela usa dados para poder tentar prever o próximo movimento do mercado. Ela vê tudo o que está acontecendo no mercado, independente do que está acontecendo fora. Ela não quer saber como está a economia, como está a política, clima, tempo, ela não quer saber de nada. Ela simplesmente busca entender o movimento do preço no gráfico. E através desse movimento, os investidores, especuladores se baseiam para fazer as suas operações, tá? E afinal, qual a diferença de análise técnica simples e análise técnica clássica? A análise técnica simples e clássica tem a seguinte diferença. A simples, ela não faz a leitura completa de mercado. Ela simplesmente faz uma leitura da seguinte maneira. Eu vou dar um exemplo aqui. Mini índice futuro. Se o preço subir 2.000 pontos, a gente coloca uma venda, porque quando ele bate 2.000 pontos, ele tende a descer um pouquinho para a gente buscar 100 pontos de lucro. Essa é a análise técnica simples. Ela não está vendo nada dentro dessa onda de 2.000 pontos, ela só deixa uma venda preparada quando bater 2.000. Bateu 2.000, deixa uma venda preparada para buscar 100 pontos na queda de correção. Simplesmente isso. Acabou. Essa é a análise técnica simples. Muitos professores fazem, muita gente faz, até por não ter tempo de ficar olhando o gráfico em si, né? Não dá para ficar analisando o dia todo. Então, fazem simplesmente isso, colocam uma ordem de compra, uma ordem de venda num preço específico para poder pegar geralmente poucos pontos assim. No caso do mini índice, né? 100, 200, 300 pontos, tá? 300 é no máximo. Esse é mais ou menos o jeito que funciona a análise técnica simples. Já a análise técnica clássica, no mesmo exemplo em que o mercado do mini índice futuro sobe 2.000 pontos, ao invés da gente tentar pegar 100 pontinhos só na correção, a análise técnica clássica permite com que a gente pegue os 2.000 pontos inteiros subindo no mercado, tá? Então, essa é a principal diferença. A análise técnica clássica, ela estuda o mercado em si, ela estuda o que o preço está fazendo no momento e ajuda a gente a entrar numa onda de alta, numa onda de baixa, para tentar surfar essa onda inteira. Ela mostra para a gente pontos estratégicos de entrada e saída para que a gente possa fazer boas operações dentro do gráfico, tá? Então, essa é a grande diferença entre a análise técnica simples e a análise técnica clássica. Ainda tem a análise gráfica. A diferença entre a análise técnica e a análise gráfica é que a técnica usa indicadores, usa matemática, usa estatística. Já a análise gráfica não. Usa apenas o movimento do preço em si com padrões repetitivos e padrões gráficos, figuras gráficas, para poder se basear nas suas operações. Essa é a diferença entre a técnica e a gráfica. Uma usa matemática, indicadores, números, e a outra apenas o movimento do preço para poder se basear nas suas operações. Ok? Então, vamos aqui para o próximo slide. Comportamento dos preços. O comportamento do preço de uma ação geralmente não tem a ver com a empresa em si. O que a empresa está fazendo externamente, fora do mercado, às vezes está até tentando lançar um produto novo, lançando novas filiais, alguma coisa do tipo, não interfere no preço da ação. O preço da ação ele é definido pelos investidores. Muitas vezes, quando um preço cai, às vezes a empresa tem até um bom balanço patrimonial, saiu um resultado bom dela no mês,
no trimestre, né, no caso, mas o preço da ação está caindo. Isso não tem a ver com balanço, muitas vezes tem a ver com realização de lucro dos investidores. Às vezes os investidores compraram lá embaixo, chegou num ponto em que eles estão achando que o preço já está muito caro, eles vendem, realizam o lucro ali das suas operações e o preço tende a cair, porque tem muita gente saindo, tem muita gente vendendo. E isso não tem nada a ver com a empresa lá fora, não tem a ver com um balanço dela, não tem a ver até com uma notícia ruim. Às vezes acontece uma coisa ruim com uma empresa e o preço está subindo. Às vezes a empresa para de fabricar tal produto, alguma coisa assim, e o preço continua subindo. Isso não tem muito a ver com a empresa em si. Claro que coisas dentro da empresa acabam interferindo, porque muitas vezes os investidores acabam ficando apreensivos com isso. Muitos investidores acabam ficando pessimistas com algumas notícias, com algumas coisas que acontecem. Mas na explicação de análise técnica, a análise técnica não responde aos movimentos externos da empresa, e sim apenas ao comportamento do preço, ao que os investidores estão fazendo. Então, o comportamento do preço é isso. Não necessariamente a empresa precisa estar boa lá fora para o preço estar subindo. Do mesmo jeito que uma empresa também não precisa estar ruim para o preço estar caindo. Às vezes ela está ruim e está subindo, às vezes ela está boa e o preço está caindo. Acontece porque o comportamento do preço é decidido pelos investidores, tá? As notícias. As notícias impactam o mercado de uma forma muito forte. O que acontece? Muitas vezes, notícias já programadas, o que eu quero dizer com notícias programadas? Por exemplo, o payroll, que acontece toda primeira sexta-feira do mês, na sexta-feira às 9h30 da manhã. Toda primeira sexta-feira às 9h30 da manhã tem a notícia do payroll e ela traz muita volatilidade para o mercado. Se você está dentro de uma operação no momento desse, se você der sorte de estar para o lado da notícia no dia, perfeito, maravilhoso, você vai ganhar muito. Mas se você tiver ao contrário, você vai perder muito também se você não tiver uma proteção boa. E às vezes, mesmo tendo proteção, o preço pode pular o seu stop, porque a volatilidade é muito grande. Então, o ideal é não operar em dia de notícia programada. Não tem só o payroll, tem muitas outras notícias. Às vezes tem discursos de presidentes, alguma coisa assim, presidente do Fed nos Estados Unidos, às vezes discurso de presidente. Então, notícias programadas, o ideal é não operar no dia delas. Baixem o aplicativo do investing.com, baixem o aplicativo do InfoMoney. Vocês terão acesso ao calendário sobre o mercado financeiro, onde tem lá escrito todas as notícias de mais relevantes a notícias mais simples que não afetam o mercado. Então, no dia que você vê no calendário que tem agendado uma notícia bem relevante, não opere nesse dia. Esse dia, se for de manhã, no caso do payroll, é bom esperar passar. Mas se for uma notícia ao longo do dia, por volta do meio-dia, alguma coisa assim, é melhor não operar nesse dia, é melhor deixar esse dia passar. O mercado está ali todo dia fazendo os mesmos movimentos. Então, perder um dia ou dois de mercado acaba não interferindo no seu resultado final, já que o mercado financeiro, mesmo se você queira fazer day trade, o resultado é sempre no longo prazo, tá? Então notícias impactam assim, e quando é uma notícia que não é esperada, acontece alguma coisa, igual uma última notícia que teve, quando a OMS falou que o coronavírus, por exemplo, era uma pandemia, quando eles declararam que era uma pandemia, o mercado desabou de uma hora para outra. A partir de movimentos normais, o mercado caiu, se eu não me engano, mais de 5% em questão de segundos. Então, essas notícias que a gente não tem controle sobre elas, que a gente não tem como saber sobre elas, de duas uma. Ou você tem sorte de estar fora do mercado nessa hora, ou você tem sorte de estar a favor da notícia, porque se estiver contra, é muito complicado. Então, essa questão de notícia afeta sim, mas as notícias acontecem de vez em quando e a maioria são essas programadas. Muito poucas das vezes a gente tem uma notícia assim inesperada. A maioria são programadas, então consulte os calendários que você não terá problema nenhum com notícia, beleza? Então vamos lá. E ainda temos análise técnica versus análise fundamentalista. Enquanto a fundamentalista tenta entender
o porquê dos preços estarem subindo, a análise técnica só quer saber quando o preço vai subir, para que você entre junto e pegue a onda inteira. O que acontece? A análise técnica, ela te dá o norte antes do movimento acontecer. Já a fundamentalista vê o movimento acontecendo e depois dele tenta entender o porquê. E tenta alguma forma de entrar ali meio que atrasado. Já a análise técnica te permite entrar no momento certo, te permite pegar a onda inteira. Então essa é a grande diferença entre a análise técnica e a fundamentalista. Enquanto a fundamentalista tenta entender o porquê uma empresa está tendo a sua ação em alta, se é devido aos fundamentos da empresa, a análise técnica simplesmente vê o comportamento do preço em si e desconta todas as notícias por trás, todas as notícias externas envolvendo a empresa em questão, ou seja, o índice também, ele simplesmente está ali no momento. Olha a grande diferença da análise técnica para fundamentalista num exemplo. Saiu uma notícia boa de uma empresa, vamos colocar Itaú, por exemplo. Saiu uma notícia muito boa de Itaú pela manhã, às 9h30, 10 horas da manhã. O preço subiu muito nesse dia. A análise técnica, ela te permite entrar no momento em que esse preço está subindo, no momento em que essa notícia sai. Ela te mostra, através de padrões gráficos, o momento para você poder entrar nessa ação e poder pegar toda essa onda, poder pegar toda essa alta do dia. Já a análise fundamentalista, ela vai sair somente depois que o mercado fechou, numa notícia, por exemplo, num jornal à noite, em que você vai ver, saiu tal notícia sobre o Itaú subiu hoje 6%. Pô, já passou, já subiu 6%, e aí? Agora a única coisa que você vai fazer é chorar, porque você não entrou antes. Então, essa é a grande diferença. A análise fundamentalista vai te ajudar a entender o porquê o preço subiu. A análise técnica vai te ajudar a entrar nesse preço subindo. Essa é a maior diferença entre as duas, tá? Então, a gente passou aqui um pouco sobre a teoria do que é a análise técnica e no próximo módulo, na realidade no primeiro módulo, né, a gente vai começar a estudar sobre teoria de Down para falar mais sobre o mercado mesmo, para a gente começar a entender como funcionam os gráficos, para a gente já passar para uma parte mais prática. Muito obrigado pela aula introdutória, por ter me acompanhado até aqui e a gente se vê na próxima aula.